Plankton, mais um filme do Bob Esponja? Pois é, eu amo muito Bob Esponja. Acho que todo mundo, fã de desenhos do meu tempo, sabe o quão incrível e Anomalia coletiva. revolucionário esse desenho foi, sendo bem à frente do seu tempo e revolucionário de uma maneira surreal para outros desenhos de sua época, até mesmo hoje em dia. Mas sabemos que após a saída e morte de seu criador, Stephen Hillenburg, anos atrás, que dava alma ao desenho, a Yeah. Paramount faz maus tratos com esse desenho há muitos anos. Controle-se, seu sirigueijo. O que me faz sentir muita pena das crianças que Meu veem Bob Deus. Esponja atual e não sabem da Master Pérola que um dia foi, sobrevivendo como uma esponja zumbi com spin-offs e filmes. E filmes e spin-offs. Meu Deus. Mas enfim, esse é um vídeo céu. de um filme do Bob Esponja. Bom, mais ou menos. Yeah. Como eu disse, a Paramount nunca vai se cansar da fórmula de dinheiro, que é Bob Esponja Calça Exato. quadrada. Afinal, Esponja, mesmo calça sem a quadrada. mesma qualidade de antes, nem de perto, ainda é Bob Esponja. E sempre renderá Exato. dinheiro. E aqui estamos nós, após um filme que realmente foi a síntese do épico, feito por extremo esmero e carinho por seu criador, como um suposto fim Meu da Deus. série animada, sendo um dos melhores filmes de Eu não desenhos vi. para cinema de todos os tempos. E isso não é minha opinião, é um fato. Depois de um Meu segundo Deus. filme, anos depois da morte do criador, que apesar de inferior ao primeiro, tinha uma animação 2D tão linda quanto. Mano, não é por nada, mas aquela cena do Bob Esponja a tocar guitarra não parecia muito regular o show, mano. Há uma coisa errada, não está certa. Bom, tem seu charme e carisma, mas que infelizmente tem um terceiro ato genérico Meu e Deus. ruim demais, rendendo-se à fórmula de super-heróis 3D da época, num filme totalmente artificial. E depois de um terceiro filme da Meu Netflix, que seria uma homenagem direta Minha ao mãe, criador horrível. do desenho, com mais uma animação linda de doer, mas que infelizmente essa linda homenagem se perdeu graças à mão dos executivos que inventaram de usar esse filme, que ia ser uma homenagem ao Stephen Hillenburg, para promover um spin-off de um Meu desenho Deus. mais infantil do que um desenho que já era É infantil. Chegamos então à era dos novos filmes e spin-offs. E tá, já O único bonito é o da começamos esquerda. bem, não é? Bem mal. Yeah. E sim, Sandy Bochechas. Essa garotinha. O que é que a Úrsula está a fazer no Bob Esponja? Alguém pode explicar? Está perdida. Esse não é da Disney, filha. Estás num filme errado. Filme errado. Que é isso? A Úrsula virou máquina. Que é isso? Com aquele Ai. terror do filme da Sandy Bochechas, que só não tem nada de Bob Esponja, como é um pavor como o filme em si, que beira sinceramente a lavagem de dinheiro. Sério, É. esse filme da Sandy Bochechas é a pior desgraça, uma das piores desgraças e insultos ao trabalho do Stephen Hillenburg que já fizeram com a franquia e o legado de Bob Esponja. Por sinal, a Sandy Bochechas merecia bem mais. Mesmo a A sério, mano. gente merecia bem mais e ela também. Gente, eu não vi o filme. Mas só pelas imagens que ele está a transmitir parece horrível. Pobre Sandy Bochechas. Bom, chegamos enfim ao segundo dessa leva de filmes spin-offs, que é o filme do Plankton. Olha. A gente teve uma série spin-off do Patrick, que não é um filme, mas ninguém se importa. E tá, Nem sabia que tinha eu vindo amei essa esse série. filme. Meu Deus. Malvado, é diabólico! E tem cheirinho de limão! Não existe possibilidade deste plano ser falhar! Meu Não Deus. sei se foi o fato de que Plankton é sem sombra de dúvidas What? meu personagem preferido do show, depois do Bob Esponja, é claro. O fato de um dos principais escritores do desenho, desde seu início, que mais Ai. entendia a essência do Stephen Hillenburg, ter feito esse filme, que também é a voz do Plankton, a voz original dele desde sempre. Ou o fato de nenhum executivo
o lavador de dinheiro ter se importado com o projeto ao ponto de terem metido os dedinhos sujos nele, como foi no caso de Um Incrível Resgate e A Missão de Sandy Bochechas. Meu Mas Deus, sério, mano. esse filme do Plankton, por mais incrível que pareça, é incrivelmente bom. A animação tá fixe. Continua aproximando. Mano, tá diferente do desenho original. Demais. Quer acabar Eu acho que comigo? não precisam de Esse é o colocar começo todos os do bonecos em meu 3D para fazer um filme. filme. Claro, Podem é um filme pura e simplesmente spin-off deixá-lo em para streaming 2D. de Bob Para mim Esponja. já ia ser Então foda. não vai mas esperando pronto. nada grandioso, até porque é um filme do Plankton. Mas também não tá mal. É um 3D que filme não tá simples. horrível. Mas por Uns Netuno, 3D, meu Deus como do é céu. agradável pegar um personagem minúsculo, gênio do mal, como um Plankton, e fazer um filme inteiro focado somente nele e na sua esposa computador, a Karen, poderia ser uma coisa totalmente sem propósito e sem sentido. E é. Mas como foi bem estruturado e valeu a existência, dá Caraca. até medo, velho. Ai, tem gente, Na esquece. trama, Vou desistir. após anos de Caga fracasso, nisso. ao tentar roubar a Não era fórmula preciso ter secreta gente, do mano. hambúrguer de Siria. De novo, e de se sentir desvalorizada sempre pelo Plankton, a Karen se revolta completamente. E bora combinar que você entende bastante ela, essa revolta dela Isso é a nesse coisa que mais filme, acontece. com bastante razão. Para voltar por se sentir desvalorizada sempre pelo Plankton, ela resolve fazer o que ele nunca conseguiu todos esses anos de desenho. Roubar a fórmula. Roubar a fórmula do hambúrguer de Siri, dominar a fenda do biquíni. Pera, ele já não conseguiu isso no primeiro filme? Dane-se. E dominar o Mano, mundo. vocês sabem que esta cena é um. É um. É uma referência à família do futuro. Quando aquele chapéu de coco controla as pessoas. Não sei se vocês souberam, mas é uma referência, tá? Era óbvio. Mundo! Nossa, o mundo também Meu incluído. Deus. E é aí Isso que era o filme horrível, foca mano, no live Plankton, action. que com a ajuda do Bob Esponja, Mano, tem coisas que tu não podes fazer live action. Não dá para fazer live action. Enquanto tiver pessoa, está tudo certo. Animal, tranquilo. Mas agora colocar. Mano, é que às vezes dá. Às vezes até é aceitável. Há outros que não dá para fazer live action. e definitivamente. estranhamente dá uma de terapeuta de casais por se interessar muito no tema nesse filme aparentemente. Tem que tentar conquistar a Karen de volta e provar o quanto ele enxerga valor Não nela vejo, não vou ver. para evitar o apocalipse das máquinas submarino. Enquanto a fenda do biquíni também luta contra seu próprio fim eminente. O filme Será que não está exagerando um pouquinho? Bem-vindo ao apocalipse Eu acho que não. Molusco. Espero que goste de roupa de couro. Eu prefiro camurça. é bem simples, mas Fica cumpre murcho. com maestria honrar o legado, seja com referências ou desenvolvimento desse vilão icônico do desenho. Contando com seu carisma de Meu vilão. Sério, não rola uma tentativa patética de fazer ele ter uma redenção e virar o mocinho como rolou no segundo filme. Apesar do Bob Esponja, esse é sem dúvidas uma história do Plankton. E por Netuno, quem diria de novo que isso iria funcionar tão bem? Porque tá, Plankton, Putz, como eu mano, falei do aqui, é nada meu uma personagem animação preferido, estilo fora Abandonar Cuphead, também. mano, olha aí. Por- Isto faz muito lembrar Cuphead. Porque tá, Plankton, como eu falei aqui, é meu personagem preferido, fora Bob Esponja, Dona Molusco e tal. Mas não sei se é o personagem preferido das outras pessoas fãs do desenho. No máximo você vai gostar dele, achar ele legal, mas a ponto de ter um filme? Pois é. Mas funcionou muito bem. Acompanhamos então toda essa jornada dos dois para deter Meu a Deus, Karen, mano. que tá numa forma mega Kaizen de super robô aí. Yeah. E eles têm a Parece um ajuda filme japonês, mano. das amigas da Karen, porque aparentemente, pelo que me contaram nos novos episódios, a Sandy, a Pérola, filha do seu siriguejo, a senhora Eu já vi Puff, a série de Cuphead. formam junto com a Karen um grupo Eu de gostei muito. besties. Porque sim, não perguntem. E meu Deus, a senhora Puff e a Pérola tendo destaque em um filme do Bob Esponja? Quem Eu tô diria? maluco. Plankton é o inimigo. O Plankton é inimigo ou inimicro? Inimicro. Tinha que fazer isso.
Ao mesmo tempo que vamos saber mais do passado do Plankton, Meu Deus do céu. não de como ele e o Sirigueijo viraram rivais, todo mundo fã do desenho já sabe disso, mas de Exato. como ele trilhou sua trajetória para o mal junto com a Karen, desde o momento em que ele a criou, desde que ela era uma simples calculadora, quando tiveram Caraca. um romance e parceria na Meu vilania. Deus. E tá, o Plankton, mesmo sendo babaca o filme todo, realmente tem um carisma gigantesco. Quem diria? Ele consegue segurar um filme de 1h20, mesmo com Bob Esponja presente. Mas sim, ele tem um arco de evolução e desenvolvimento pessoal. E junto da Karen. Não de rendição. Ufa. Eu não vou mentir. De novo. É um filme para streaming do Bob Esponja da Netflix. Mas na minha opinião, sentido. sem sombra de dúvidas, Faz é sentido. muito bom. Não vai esperando algo épico como É assim, o a primeiro. animação- Isso é impossível. Gente. Impossível. Mas também não vai esperando um desastre completo e A animação do filme não está má. Eu já vi tentarem replicar filme de animação para parecer mais realista e ficar um lixo. Um lixo completo. Não tá mal. ofensivo, como infelizmente Passarem de animação 2D a para 3D missão assim de não está Sandy muito mal. Bochechas Assim está pior. foi. Mano, assim está muito pior. Sério, é Tá um filme que esquisito. passa uma vibe bem legal. Parece um episódio especial mais do Porque que ela um filme. parece que tentaram fazer um boneco realista com o mesmo material que usam para o boneco normal. Estás a perceber? Tipo assim, está estranho. Mas ele passa uma vibe bastante nostálgica e divertida que vale a pena, se você é fã do desenho, ter seu tempo envolvido. Os easter eggs estão no ponto aqui, sejam do desenho como do primeiro filme, inseridos de maneira extremamente orgânica e natural. A animação é simples, de baixo Ih, meu orçamento, pai. mas na minha opinião bem charmosa e tal. E não um desastre Mano, pra como que que a precisa? missão de Sandy Boucher. Tá, parei. Para que é que E precisa quem de coisa, diria, mano? fez eu gostar da Karen ter ainda pessoas, mais. mano. Eu sempre gostei dela, mas mais como um conceito de escada de piada, sabe? O cara que é tão malvado, solitário, fracassado, que é casado com o robô. computador que ele mesmo Yeah. criou. Mas, mano, amei ver a PC botando pra ferver no oceano todo. Ela tem mesmo uma Caraca. personalidade que adquiriu ao longo das temporadas mais mano. recentes, bem legal Parece também. aqueles filmes Também sketch, temos mano, uma muito cena em terra horríveis, firme com atores reais, porque aparentemente os executivos da Paramount não entendem como é que isso funciona bem feito no universo de Bob Esponja. Exato. Mas estranhamente, eu achei incrivelmente menos artificial e mal feitas comparadas a um herói fora d'água e a um incrível resgate. Como se tivessem sido melhores dirigidas e tal. Talvez o filtro da câmera é menos artificial. Eu não sei, alguma coisa fez eu Deus, achar realmente engraçado e não um desastre nojento de se ver esteticamente, como foi um herói fora d'água e Mano, isto é horrível. principalmente Desculpa. a missão de Mano, isto é horrível. Sandy Bochecha. Mano, a esquilo virou literalmente um esquilo real, só que 3D gigante. Chega! Claro, Mano, isto é horrível. Comparado esse com a filme outra animação, contradiz isto é muita realmente coisa dos horrível, episódios mano. clássicos sobre a origem do Plankton, mas tem muita coerência no filme em si, que é mega lixo. redondinho. É um presente aos fãs Meu do personagem e de Bob Esponja que tanto sofrem hoje em dia. Vem filme novo aí pro final para os cinemas com holandês voador, vamos ver no que vai dar. Meu Deus. Dito isso, esse foi mais um vídeo de análise técnica de como eu me surpreendi muito positivamente com esse filme, embora ele sendo algo simples. Eu espero muito que se tivéssemos mais filmes spin-offs da Fenda do Biquíni, iremos ter, você queira ou eu não, essa é a triste realidade, que pelo menos sigam o caminho desse filme e não maltratem mais esses personagens como maltrataram nossa querida Esquilo do Mar. Ah, o filme também tem algumas músicas, mas elas não são muito- irritantes em não, sua tá muito maioria. estranho, A mano. dublagem tornou elas muito legais. Tá na cara que eu sou um babaca. Que isto, mano? Eu machuco as pessoas e não ligo. Sou um babaca. Sou babaca. Claro, tem uma outra que são chatinhas, Sou mas a grande maioria em babaca. si são bem legais e engraçadas e não são Ai, cansativas. A maioria, não todas. E o Bob Esponja aqui tá no ponto pra mim. Ele me remete muito ao Bob Esponja clássico das primeiras temporadas. O Bob Esponja otimista de sempre,
mas que não sofreu essa flandernização de hoje, sendo quase sem personalidade, a não ser um maníaco otimista. Tem seus momentos também de raiva e tal. Vou simplificar pra você. O seu siriguejo tem razão. Você é só um pilantra, patético e babaca! Vou ficar com meus amigos de verdade. Espera aí, Bob Esponja! Bob Esponja! Coitado. Não me deixa sozinho! E o seu siriguejo também voltou às origens e tal, sendo menos cretino. Os outros personagens aparecem com participações especiais muito bem colocadas, como o Patrick e tal. O Molusco praticamente é figurante nesse filme, mas é um filme do Plankton, não dá pra dar destaque pra todo mundo. Por Deus, deram destaque pra Pérola, velho. A senhora Puff eu entendo, mas pra Pérola... Meu Então Deus. não dava pra dar destaque pra todo mundo, até porque o foco desse filme é o Plankton e a Karen. Dito isso, vão lá ver esse filme que já tá na Netflix e tomar suas próprias conclusões. Não esqueçam que essa é só Meu minha Deus, eu não vou ver, opinião sinceramente. e que Mas a animação é isso. não tá Vão lá má, ver gente. o filme é curtinho e ver se A animação deste filme está muito melhor do que as outras que tentaram ser extremamente realistas e falharam miseravelmente. Só. vocês acham ele um bom filme. O filme não precisa ser épico, gente. Só sendo bom e não sendo um desastre, como a missão de Sandy já tá de bom tamanho. Então é isso, vamos ver esse filme. Se você é fã de Bob Esponja e do personagem Plankton, acho que irão gostar muito. E não esqueçam de dar um like nesse vídeo se gostou. Claro que sim. Muito obrigada pela informação, muito obrigada por nos contares um pouco mais sobre a tua opinião, também como fã de Bob Esponja, porque é assim, gente, eu assisti Bob Esponja, mas eu assisti, sou bem sincera, episódios soltos, nunca assisti tudo, e eu nunca assisti os filmes do Bob Esponja, então é tipo assim, aquilo que eu vi dele foi as cenas mais assim específicas, foi aqui com o Vasco em Live, então é.